Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para o nosso ouvinte, também para quem nos assiste. Uma ótima semana para todos. Oi, Vera. Bom, fim de semana prolongado, feriadão bastante agitado, agitação que continua essa semana. E a gente começa a edição de hoje do Viva Voz com o Guilherme Muniz, que traz aqui um resumo da entrevista que o secretário executivo do Ministério da Fazenda concedeu ao Jornal da CBN hoje pela manhã e falou de benefícios fiscais, entre outras coisas. Não é mesmo, Muniz? Boa noite para você. É isso, Débora. Boa noite para você, Vera, Carol, ouvintes. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, afirmou aí, entre outros pontos, que o governo federal vai apresentar nessa semana um projeto para cortar de forma linear 10% nos benefícios fiscais. Atualmente, esses incentivos chegam a 750 bilhões de reais por ano, isso segundo as estimativas da Receita Federal. Dário Durigan destacou na entrevista a importância de que todos os setores que são atualmente favorecidos sejam alcançados nessa revisão, que, como eu disse, vai ser linear. Vamos ouvir o que ele disse. Você não tem perda relativa, então você não pode dizer, eu perdi, mas alguém não. Todo mundo vai manter 90% do benefício que hoje tem, abrindo mão de 10%. Mas veja que o benefício segue alto. Então, do nosso ponto de vista, tanto melhor, quanto mais setores e mais beneficiários ficarem nesse corte linear. Dário Durigan também disse que o governo acompanha atentamente os desdobramentos econômicos provocados pelo conflito entre Israel e o Irã, como, por exemplo, a corrida pelo dólar e o possível aumento do preço do petróleo. Ele ressaltou, no entanto, que a inflação brasileira não deve ter um aumento fora de controle por causa desse cenário internacional. Com toda essa instabilidade e volatilidade global, impactando o preço de alimento, o custo logístico das cadeias, eu acho que mesmo com tudo isso, a gente tem mostrado bastante resiliência no Brasil e a tendência aqui é que a gente não tenha um aumento de inflação fora de controle, não. E só para arrematar esses últimos tópicos que ele mencionou, a gente teve hoje o Ibovespa fechando em queda, Petrobras, inclusive, sendo puxada por esse tombo do petróleo que aconteceu hoje, o dólar também recuando, mas todo mundo de olho para entender se o agravamento desse conflito pode trazer outro tipo de desdobramento com algum impacto econômico aqui para o nosso país, viu, Débora, Vera, Carol? Muniz, bom, a gente está vendo aí a dificuldade de enfim, aprovar as propostas do governo no Congresso, e a necessidade que tem de negociar antes. Na entrevista, o secretário falou sobre isso, falou sobre essas questões mais políticas e como vai se dar essa negociação? Essa é a proposta original, né, Vera? É o que o governo quer propor, mas é isso que você falou. Cada um dos setores começa uma negociação. E a gente sabe que são alguns setores que têm um certo poder de lobby, né, Vera? Então, eles apresentam essa estimativa, essa proposta do corte de 10% nos benefícios fiscais e isso entra em tramitação. O quanto cada um desses setores vai conseguir negociar de corte, para evitar perder esses incentivos, que no final das contas eles se estruturam para a produção, para a atuação aqui no nosso mercado a partir desse incentivo. Se tem uma revisão, acaba mudando aí os planos deles. Então, a proposta do governo vai ser de 10% de corte linear, mas como vai ser essa negociação, aí tudo pode mudar de lá para frente. Essa talvez seja a dificuldade do governo depois de apresentar a proposta, né, Vera? Obrigada, Muniz. É isso. Essa é a maior dificuldade. Essa ideia de fazer um corte linear é até inteligente, porque ela acaba fazendo com que os lobbies não consigam se articular, porque aí vai ser para todo mundo, então não tem aquele chororô, o meu setor vai sair prejudicado, a minha atividade vai sair prejudicada em contraposição a outras, mas a gente sabe que ainda assim esses lobbies vão atuar para que não seja cortado nada, porque todas as vezes que a gente fala em cortar benefícios tributários e fiscais no Brasil, existe uma resistência muito grande dos setores da economia. Muitas vezes os mesmos setores que acusam o governo
de não cortar despesas. Então, vamos dizer isso, ó, o governo de novo querendo arrecadar mais e não fazendo os cortes que deveria fazer. Mas, lembrando, benefício tributário não é que vai aumentar o imposto de ninguém, vai deixar de conceder um desconto e uma renúncia fiscal que é feita hoje em nome de uma política pública para você melhorar ali alguns setores, dar algum impulso, mas que são políticas que acabam se perpetuando no tempo e que para você tirar depois vira um Deus nos acuda, né? O que tinha de aumento de taxação é aquele das bets, né, Vera? Mas que é outro setor que também tem um lobby gigantesco no Congresso, né? Esse tem que ser taxado mesmo. É como aquela ideia é. que estava por trás do imposto do pecado, na reforma tributária, de que você pegar setores que são altamente lucrativos, mas que podem gerar algum tipo de dependência ou gerar algum tipo de malefício para a saúde, devem contribuir mais, inclusive, em nome desses, efeitos colaterais. Mas vai encontrar uma contraposição imensa. As bets estão em tudo hoje em dia, patrocinam largamente esportes e todo tipo de atividade, publicidade, etc. Então, vai ser uma batalha muito árdua essa de taxar esse setor. Bom, a gente está no mês de junho, em que a presença no Congresso é menor, né? Porque tem aí as festas no Nordeste, o São João e tal, muita gente fora em relação a isso. Então, tem um pouco mais de fôlego para tentar negociar isso, Vera? Tem. O governo ganhou essa trégua graças às festas e graças ao seminário que vai haver na semana que vem em Lisboa, do ministro Gilmar Mendes, do IDP, que é o instituto que ele comanda, com uma série de autoridades e também com acadêmicos e juristas e ministros de tribunais do mundo todo. A 13ª edição acontece em Lisboa no início da semana que vem. Então, são praticamente 2 semanas de trégua, além do feriado, que já deu uma apaziguada nos ânimos, para o governo tentar fazer essa negociação deslanchar, tanto no mérito quanto nas questões políticas. E a gente sabe que um dos entraves para tudo isso acontecer tem sido a questão das emendas. Então, a gente já engata com Brasília, porque a Ana Carolina Tomé vai nos trazer um panorama de como o governo pretende lidar com esse problema da liberação das emendas para também tentar melhorar a sua situação no Congresso. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera. Boa noite também aos ouvintes da CBN. A semana promete ser bastante esvaziada no Congresso Nacional. Com as festas de São João, os deputados e senadores participam das festividades e as votações ficam em segundo plano. Enquanto isso, Vera, a liberação de emendas parlamentares está a todo vapor. Em meio à crise instalada entre o governo e o parlamento e diante de mais uma derrota na Câmara com a derrubada do decreto do IOF, o governo acelerou o passo e em uma semana empenhou mais de 600 milhões de reais em emendas. Da segunda semana de junho para cá, a liberação passou de 60 milhões para 770 milhões de reais. A grande maioria foi na saúde, a área onde os parlamentares reclamavam de emendas travadas. Para se ter uma ideia, no dia 12 de junho, apenas R$1 milhão tinha sido empenhado. Agora, mais de 600 milhões estão empenhados. A estratégia do governo é liberar mais recursos ao longo dos próximos dias para acalmar os ânimos lá no Congresso e evitar novas derrotas. Para o cientista político Melilo Diniz, um claro recado de que o governo está fragilizado. Quanto mais frágil o governo, mais caro é a quantidade de despesas com o Congresso Nacional. E isso acontece por meio de emendas parlamentares. Vai se precificando as muitas derrotas e as poucas vitórias. E se já está ruim, o segundo semestre ainda será pior. Por hora, o governo ganhou fôlego. Os projetos que podem gerar mais desgaste ao governo só devem ficar para depois. O governo ainda tenta evitar a votação, que pode derrubar o decreto do IOF, mas o cientista político Alexandre Bandeira acredita que a liberação das emendas só deve surtir efeito mesmo mais para frente. Se isso mudaria a vida do IOF? Provavelmente não, já porque existe uma marca cunhada pelo próprio Congresso Nacional de que esse projeto do
do IOF chega com um aumento de carga tributária sem uma contrapartida, mas essa liberação de emendas parlamentares deve, a médio e longo prazo, tornar o ambiente de aprovação de propostas de interesse do governo mais saudável. Tanto a equipe econômica quanto os articuladores políticos ainda negociam a aprovação da MP que prevê a taxação das bets e tributação de títulos públicos. Volto com você, Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. É isso, correr com as emendas, tentar desanuviar o ambiente no Congresso, mas a gente sabe que tem essas discussões todas de mérito também, né? Agora, gente, deixa eu registrar aqui uma apuração da nossa Renata Agostini a respeito daquela história dos jabutis e do encarecimento da conta de luz. A Renata publicou hoje no blog dela que o governo, claro, preocupado com essa repercussão na popularidade do aumento da conta de luz, está avaliando a edição de uma medida provisória para impedir o encarecimento da conta. Essa discussão mira a redução do impacto da tarifa de energia, não elimina completamente, mas ameniza. O texto usado como base para essa discussão está na Casa Civil, o Globo teve acesso, né, através do blog da Renata, prevendo aí a manutenção de benefícios inseridos pelos parlamentares durante a tramitação do projeto das eólicas em alto mar, que foram aqueles jabutis, né, inseridos aí na legislação, estabelecendo critérios para limitar o impacto nas contas de energia em 11 bilhões de reais ao ano. Na apuração da Renata, o governo não aceita a derrota nos vetos, porque teme ser responsabilizado aos olhos da população pelo aumento do custo da energia e pela pressão inflacionária que decorre dele. E além das consequências políticas, os técnicos do Ministério de Minas e Energia argumentam que a análise sobre o mérito dos jabutis favorece o governo, já que as obrigações estipuladas pelo Congresso são desnecessárias para o sistema e oneram todos os consumidores em benefício de poucos grupos econômicos. Só para arrematar, pelas contas aí do governo, os vetos derrubados na semana passada impõem um custo total de mais de 35 bilhões de reais ao ano nas tarifas de energia durante 15 anos, uma conta que seria rateada por todos os usuários. E essa história dos vetos, gente, é uma bateção de cabeça do governo, né, Vera? Porque hoje mesmo o Estadão traz uma apuração de que os ministros não se entendem, o Rui Costa e o Alexandre Silveira não concordam com o acordo que foi selado pela Gleice Hoffmann para a derrubada desses vetos. Claro, né? Porque a repercussão do aumento da conta de energia pegou muito mal, é o famoso filho feio, ninguém quer. Mas é incrível, né? O Congresso, na maior, ali, sem nenhum tipo de pudor nem de pruridos, derruba os vetos, espeta uma conta desse tamanho em cima dos consumidores, mas ninguém responsabiliza o Congresso. Até porque aquela votação ali por bancada, você derruba os vetos do presidente, ninguém nem entende direito. E, claramente, quando chegar a conta majorada por esses valores, o mau humor, a insatisfação vai cair nas costas do governo. E aí a gente tem um problema claro de dificuldade de articulação de um discurso no espaço público, porque o governo não consegue ter um diálogo com a sociedade a ponto de mostrar, olha só, o presidente vetou essas questões e o Congresso foi lá e derrubou o veto. Então você vai pagar mais energia por causa dos deputados e dos senadores e não do governo. Então, não consegue explicar isso, não consegue nem explicar de onde vem o aumento, porque é um tanto de coisa ali técnica, difícil para explicar, e o setor se articulou de uma maneira tão silenciosa ali, junto a essas bancadas, que a pessoa vai pagar mais caro e quem vai ficar com o ônus disso provavelmente vai ser o governo, como é o caso de toda a insatisfação difusa que tem. Se você vai no açougue, está tudo mais caro. Se você vai no posto de gasolina e para encher o tanque fica mais caro, automaticamente você associa aquela responsabilidade ao governo de turno. Então, é muito difícil, nos dias de hoje, em que o governo tem tanto ônus e tão pouca capacidade de articulação, realmente melhorar a aprovação de um presidente, porque ele fica com a parte ruim e para colher os louros de qualquer coisa é muito mais complexo e muito mais difícil. Então, é um desafio que existe, e não é só um desafio daquela coisa ali, a parte da comunicação que cabe ao Sidônio Palmeira ou a qualquer secretário de comunicação, é uma dificuldade de comunicação sistêmica que existe
numa realidade em que o executivo é visto como o grande culpado por tudo, mas tem muito pouco poder perto do que já teve antes no regime presidencialista. E tem vários Os votos ouvintes do próprio PT, né, gente? A derrubada dos vetos teve voto em massa da bancada do PT, então não dá para explicar. Não dá. E tem muitos ouvintes aqui, ó, reclamando dessa ausência de parlamentares nesse momento por causa das festas juninas. Quer dizer, nós já tivemos um feriado, temos as festas juninas, o São João, que é a principal festa do Nordeste, e tem esse evento que a Vera citou, né? É aquela história, tretou, relou, não tem ninguém em Brasília, né? Não, esses meses são, assim, mês de junho é muito complicado. E é todo ano isso, né? E agora tem um evento fixo no calendário, que é esse congresso do ministro Gilmar também em Lisboa, que não acontece no recesso, acontece no período em que tanto o legislativo quanto o judiciário estão funcionando, então acaba sendo um prolongamento desses feriados de uma maneira bem difícil e com muita coisa necessitando de análise, necessitando de votação. Então, para o pagador de impostos, esse pobre coitado, fica muito difícil de entender tanta emenda assim, né? Tem mais informação chegando de Brasília. A Samantha Klein, Comissão de Segurança Pública, pediu uma investigação e ela traz mais detalhes aqui para a gente. Boa noite, Samantha. Oi, Débora, Vera e Carol, boa noite. A grande questão aqui é uma decisão que recai, mais uma decisão que recai sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele tem esse tema sensível para resolver na volta aos trabalhos da casa. Neste momento aí, como vocês falavam sobre a questão das festas de São João que estão rolando, depois o evento em Portugal, mas antes do recesso, o presidente Hugo Mota deve decidir se envia ou não para a Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o presidente Lula. Esse requerimento foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública na semana passada, pedindo uma apuração sobre a suposta interferência do presidente Lula em investigações de fraudes do INSS. E hoje a oposição está fazendo uma pressão, tentando badalar esse assunto. Esse documento foi apresentado pelo deputado Evair de Mello, que é do PP, e ainda não teve esse despacho, essa decisão final que cabe ao presidente da Câmara sobre autorizar ou não o envio para a PGR. Falei com o deputado, ele disse que é uma fraude muito grande e traz aí uma suposta denúncia contra o presidente Lula. O que se trata disso? Ele refere uma fala do presidente Lula numa entrevista coletiva no começo de junho, quando o presidente disse ter orientado os órgãos de controle a atuarem com cautela para evitar crucificações das entidades suspeitas dessas fraudes bilionárias do INSS. Segundo os parlamentares, o pronunciamento do presidente representa um possível constrangimento até mesmo à autonomia da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Mas, é claro, a investigação segue. O requerimento ainda afirma que a manifestação do presidente pode configurar em crime de responsabilidade e ainda cita o envolvimento, o suposto envolvimento do irmão do presidente Lula, o José Ferreira da Silva, o conhecido como Frei Chico, relacionado ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, essa que é uma das entidades mencionadas nas investigações da Controladoria Geral da União. Com vocês. Obrigada, Samantha. Bom, a fala foi no começo do mês, né? Mas esse é um assunto que a oposição já entendeu que é bastante sensível e que tem grande potencial para destabilizar o governo, né? Exatamente. E essa menção constante ao irmão do presidente vai nessa linha, Débora, de tentar sempre fulanizar nas figuras próximas ao Lula, próximas ao sindicalismo e próximas à esquerda. Eu acredito que isso aí não vai dar em nada, até porque tem uma CPI para ser criada, para ser instalada logo depois do recesso. Acho que os senadores e deputados vão focar na CPI
mas é um jeito de não deixar o assunto morrer com o recesso. Então, a oposição faz essas coisas justamente para ocupar o picadeiro ali, a cena, com esse tema que as pesquisas mostram foi fatal até para frear a recuperação do governo, que poderia vir ali com algumas medidas e que parou assim que esse escândalo veio à tona. Um escândalo que não começou sob Lula, mas cuja atração foi grande no governo Lula. Então, é estratégia pura, mas eu acho que não vai dar em nada, vai ser obscurecido pela própria ideia da CPI do INSS. E até porque a investigação foi feita, né? Com atraso, o governo demorou muito a atentar para esse problema, e os órgãos de investigação também, mas uma vez que a CGU e a Polícia Federal começaram a investigação andou e a gente teve consequências, né? Exato. Antes da gente ir para o intervalo, o Bruno Faria tem mais informações sobre a Copa do Mundo de Clubes. Débora, mais uma vez, boa noite para você, para quem nos acompanha. Terminou o jogo do Botafogo nos Estados Unidos. O Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid, mas o resultado por 1-0, gol do Griezmann, já no final do compromisso, colocou o Botafogo na próxima fase. Isso porque o Botafogo tinha vencido o primeiro e o segundo confronto. O Botafogo, portanto, sai em segundo no grupo B e o PSG, que derrotou o Seattle Sounders por 2-0, vai em primeiro. O Botafogo agora aguarda o jogo de hoje à noite, 10 horas, entre Inter Miami e Palmeiras, no mesmo horário, Porto e Al Ahly, para saber quem será o adversário. Se o Palmeiras empatar ou vencer o Inter Miami, vai passar em primeiro. E aí nós teremos Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Débora. Emoção pura. Obrigada, Bruno. Até. Intervalo. Você fica com notícias da sua região. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. 6 horas 34 minutos agora. Viva a Voz de volta para toda a rede CBN. Rio de Janeiro e parte da rede estavam com o jogo Atlético de Madrid e Botafogo. Então, se você perdeu essa primeira parte das análises da Vera Magalhães no Viva Voz, você consegue acessar lá no nosso canal do YouTube. Então, já dou boa noite novamente para a Vera, para que ela possa cumprimentar os ouvintes que chegaram agora. Boa noite de novo. Quem estava com o Botafogo agora está com a gente. A gente continua por aqui falando de política externa no Viva Voz. E a gente vai para Brasília. A Isa Staciarini traz aqui uma avaliação do governo sobre o conflito entre Irã e Israel. Oi, Isa. Oi, Débora. Pois é, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, o Celso Amorim, falou em um imenso potencial risco de alastramento do conflito entre Israel e Irã depois dos ataques dos Estados Unidos contra o governo iraniano e depois também, do contra-ataque do Irã às bases americanas. Ele disse que a consequência imediata é a contínua desmoralização do sistema internacional e que o tratado sobre armas nucleares também ficou desmoralizado. Essa fala foi feita hoje no início da tarde ao programa Estúdio I da Globo News. Na ocasião, Celso Amorim afirmou ser talvez o cenário mais dramático que já viveu nos últimos tempos, em razão de uma guerra que envolve duas principais potências do mundo, e disse que o que está ocorrendo é um ataque à ordem mundial. Não é mais uma guerra na Palestina ou em Gaza, é uma guerra que abrange todo o Oriente Médio. E, inevitavelmente, vai acabar envolvendo outros países. Eu não quero citar os nomes individuais, porque eu não sei como será em cada país. É uma guerra que envolve um número muito grande de países. Isso tem um potencial enorme de alastramento e eu fico muito preocupado com a violação ao direito internacional, com violação à Carta da ONU. Estão envolvidos nessas duas situações as duas maiores potências nucleares do mundo. Então é difícil olhar para isso e dizer que é uma guerrinha ou que é um conflito localizado. O ex-chanceler, que atua hoje como um assessor ali, do presidente Lula para assuntos internacionais, disse não ver brecha para a diplomacia no conflito, mas que sempre aposta nesse caminho, porque o contrário da diplomacia é a escalada da guerra. Ele ainda avaliou que a posição da Europa foi negativa, que o velho continente está indo no sentido contrário e errado
ao dizer que não houve violação da Carta da ONU e, além da violação da Carta da ONU, ele cita risco de violação ao direito internacional. Eu conversei hoje durante a tarde com um diplomata do Itamaraty sobre uma eventual resposta do governo brasileiro a esse contra-ataque israelense. E ele me respondeu que o governo brasileiro não vai ficar especulando com os cenários, que quando houver algo a ser dito por parte do Itamaraty, vai ser por nota ou por alguma manifestação do ministro, o chanceler Mauro Vieira, que inclusive está em Brasília e acompanha o caso muito de perto. O Itamaraty disse que é um quadro muito volátil, que requer cuidado na análise e na comunicação da parte do governo brasileiro, e também lembrando que o embaixador do Brasil no Irã assume nos próximos dias, isso porque o anterior se aposentou, chegou à idade limite, que é entre 74 a 75 anos. Ele deve chegar ao Irã até o fim dessa semana, lembrando que o Irã é um país bem próximo ao Brasil. Volto com vocês. Muito obrigada, Isis Tassiarini, pelas suas informações. E já está com a gente aqui no estúdio o Leandro Gouveia, que vai nos atualizar a respeito dos últimos acontecimentos nesse conflito. Boa noite. Boa noite, Vera, a todos. O presidente dos Estados Unidos debochou da retaliação do Irã aos bombardeios americanos do fim de semana e escreveu na sua rede social: "Parabéns, mundo, é hora de paz." Donald Trump disse que o lançamento de mísseis do Irã contra bases militares foi uma resposta fraca e ainda ironizou, agradeceu o Irã por ter avisado antes os Estados Unidos e o Catar que iria atacar, e justamente para minimizar os estragos, o que aconteceu de fato. Segundo o presidente, foram lançados 14 mísseis, sendo que 13 foram interceptados e um foi ignorado por não representar ameaça, e disse que nenhum americano ficou ferido e que quase não houve danos. Mas esses números são incertos porque o Catar disse que foram 19 mísseis e que um deles atingiu, sim, a base aérea de Al-Udeid, que é a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio. Conversei há pouco com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudzit, que avaliou que essa retaliação foi limitada e serviu mais como uma resposta ao público interno do Irã. Tudo indica que vai ficar por isso mesmo e não vai ter essa escalada, e essa guerra deve se prolongar entre Israel e Irã, e continuo achando que não vai haver um fechamento, alguma ação iraniana contra o Estreito de Hormuz. Tanto é que o preço do petróleo despencou hoje no mercado internacional. Portanto, sem uma perspectiva de término dessa guerra, mas também não há uma perspectiva de uma escalada militar como se temia antes. O parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, mas é uma medida difícil, porque o próprio Irã seria prejudicado, porque precisa exportar o seu petróleo. Por lá passam 20% do petróleo consumido no mundo, a queda hoje do petróleo foi de mais de 7%. Obrigada, Leandro Gouveia, pelas suas informações. Bom, esse tema também vai ser objeto da nossa conversa logo mais com o Eduardo Graça, nosso colunista. Então, a gente faz um rápido intervalo e volta já já com ele falando justamente desses assuntos. Até lá. E o Viva Voz está de volta, já está com a gente, conectado diretamente de Nova York, Eduardo Graça. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Prazer estar aqui com vocês de novo. Oi, Edu. Oi, Edu. Edu, o ataque do Irã às bases americanas no Catar e no Iraque, enfim, foi o fato aí do fim de semana e levou, mais uma vez, o conflito para um outro patamar. Queria saber de você como é que Teherã está calibrando essa reação ao bombardeio americano no sábado, e como é que deve ser a contra-reação, enfim, a tréplica de Washington. A partir disso, tem chance da gente ver a coisa ainda resvalar para outros lugares? Um ataque, por exemplo, de Teherã ao território norte-americano parece uma coisa mais impensável, né? Sim, parece mais difícil, e a expectativa de Washington e do governo Trump, e a gente pode ler isso pela própria reação do presidente Donald Trump, é de que esse ataque foi um ataque fraco. Teherã avisou os Estados Unidos de que ia fazer o ataque justamente para diminuir o número de possíveis vítimas,
e que abre, claro, aí essa palavra que você usou aí, né, do ataque calibrado, porque abriria uma possibilidade de negociação imediata, e a reação do Trump foi nessa direção. A reação dele foi, eles reagiram da maneira como eles gostariam, a reação foi fraca, ninguém foi ferido, nós resolvemos o que tínhamos de resolver, o momento agora é para paz e para sentar e negociar. Tudo que o Donald Trump quer agora é sair dessa história como o cara que teve a coragem de fazer ali o ataque cirúrgico, que diz ele, exterminou as possibilidades de enriquecimento de urânio para se fazer uma eventual bomba do Irã, e que ainda vai conseguir trazer os iranianos para uma negociação. Não se fala, inicialmente não se falava, aliás, ele falou ligeiramente hoje, não se fala, porque é muito mais complicado, uma mudança de regime. Mas é óbvio que o Irã está extremamente enfraquecido depois dos ataques de sábado. Acho complicado a reação ser uma reação no território dos Estados Unidos armada. Só que existe outro tipo de possibilidade de reação aqui dentro que preocupa os americanos, que é algo que o Irã esteve envolvido em várias outras situações, que é atentados terroristas, homem-bomba. Então, um outro tipo de reação que poderia vir de um regime acuado e sem muita possibilidade de se movimentar. Agora, esse medo, essa tensão, né, traz um medo, obviamente. Como é que está o clima aí? Você está em Nova York, né? Como é que está o clima aí na cidade? Você vê um aumento no aparato de segurança, turistas estão preocupados? Como é que isso está pegando assim diretamente nas pessoas? Bom, por enquanto, Nova York segue sendo Nova York. Então, a capacidade de resiliência, de enfrentar qualquer tipo de ataque ou de, enfim, desde os ataques das Torres Gêmeas, a cidade é uma cidade muito mais, como a gente gosta de falar, cascuda para esse tipo de reação. Mas, de fato, Débora, você já vê, por exemplo, eu cheguei no aeroporto depois dos ataques em Teherã nas bases em Irã, e já tinha um policiamento maior no aeroporto JFK. A cidade, nos pontos turísticos mais óbvios, e em lugares religiosos, notadamente sinagogas, você tem, segundo o prefeito de Nova York, já um aumento de policiamento. O FBI, em mensagens internas que foram vazadas, já diz, vazadas para a imprensa americana, já fala do risco, da possibilidade desse tipo de ataque que eu tinha mencionado. De ataques de células, homens-bombas, pessoas infiltradas dentro do país, e aumentou o alerta para esse tipo de possibilidade. Então, obviamente que os americanos, em geral, não só os que vivem aqui, mas especialmente os que estão no Oriente Médio, estão extremamente assustados com a possibilidade desse tipo de reação do Irã, que vem do fato de que o Irã não tem muito, aparentemente, como se decidir por escalar a reação aos Estados Unidos, não tem outras alternativas além dessas. Tem a alternativa econômica com o petróleo e a outra alternativa é de ações terroristas. Edu, o que a gente sabe sobre o futuro do programa nuclear iraniano? Não sabemos nem, de fato, onde é que está o urânio enriquecido do Irã, né? Quais os próximos capítulos dessa guerra? É muito difícil, Carol, acreditar piamente no que o governo americano e o presidente Donald Trump têm falado, que eliminamos de uma vez por todas a possibilidade de enriquecimento de urânio no Irã para que se chegue a uma bomba atômica. É muito possível que, de fato, tenha se retardado o tempo para que o programa nuclear iraniano chegue a esse ponto, né? O Irã oficialmente diz que o programa dele é para fins pacíficos. Agora, esse é um ponto central, né? Porque se de fato se comprovar, se chegar à conclusão, se sentar à mesa e que de fato não tem mais como continuar, é uma vitória imensa para o Donald Trump, histórica, que vai remodelar inclusive o Oriente Médio.
Eduardo Graça, obrigada pela conversa de hoje. Você segue aí mais uns dias. Semana que vem você já está daqui do estúdio. Qual que é seu roteiro? Estarei do lado de vocês do estúdio. Então, ótima viagem para você. O Edu, segunda-feira aqui de novo com a gente. Até lá. Obrigado, boa noite, gente. Até, Edu. Beijo, Edu. Agora a gente vai a Brasília, porque o Igor Cardim tem informações a respeito da resposta do Instagram sobre aquele perfil que teria sido utilizado pelo tenente-coronel Mauro Cid de forma anônima. O que a rede informou ao Supremo Tribunal Federal? Igor, boa noite. Oi, Vera. Boa noite para você, para Carol, para Débora e também para o ouvinte. Pois é, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, levantou agora há pouco o sigilo da resposta enviada pela Meta e também pelo Google com informações solicitadas no inquérito que apura a tentativa de golpe. A Meta, que é a dona do Instagram, informou que a conta usada para falar sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid foi criada com um e-mail com o nome do próprio militar. Além disso, Moraes também retirou o sigilo do outro documento enviado pelo Google que mostra que o e-mail vinculado ao perfil foi criado em 2005 e tem a data de nascimento compatível com a de Cid. Os dados foram solicitados após o surgimento das mensagens atribuídas ao perfil Gabriela R702, que teriam sido utilizadas para comentar o conteúdo da delação de Cid com o advogado Eduardo Kuntz, que representa o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. Durante o depoimento, o militar negou ter feito esse tipo de comunicação, mas Câmara e o advogado admitiram ter conversado com ele por esse perfil, o que levou à prisão, então, de Marcelo Câmara e à investigação dos dois, tanto do ex-assessor de Bolsonaro quanto do advogado dele, por obstrução de justiça, estão sendo investigados. Hoje, inclusive, Vera, a defesa de Câmara recorreu da prisão preventiva determinada por Alexandre de Moraes no dia 18 de junho. Os advogados negaram qualquer violação das medidas cautelares e alegaram que, à época dos contatos com Mauro Cid, não havia proibição de comunicação. Segundo a defesa, os diálogos acabaram em março de 2024, antes da imposição de qualquer restrição judicial. Ainda segundo os advogados, não há provas de que Marcelo Câmara soubesse de contatos entre o advogado e Mauro Cid. A defesa sustenta que a prisão viola o princípio da individualização da pena e tenta reverter a medida. Ainda hoje, no mesmo processo, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, conhecido também como um dos Kids Preto, para participar presencialmente da cariação entre Mauro Cid e o general Walter Braga Neto, marcada para amanhã. Lá no Supremo Tribunal Federal, Moraes justificou que o Kid Preto não é réu na ação penal que envolve os dois militares e, portanto, não tem direito à participação direta no ato. A gente lembra que essas acariações vão acontecer amanhã lá no Supremo, sem a publicidade disso. Vai acontecer apenas entre o ministro Alexandre de Moraes, os réus e as testemunhas envolvidas diretamente nessas versões apresentadas por Cid, por Braga Neto, também pelo ex-ministro Anderson Torres. E a gente acompanha, né, Vera? Obrigada, Igor, pelas suas informações. Bom, acho que ficamos por aqui, né, meninas? Essa história é inacreditável. Não, ele, indagado, ele falou, não lembro, talvez seja um perfil da minha esposa. Ele ficou claramente constrangido, perdeu o chão na hora que essa conversa surgiu esperava, ali. Né? Que ele falou, os caras me viram. Eu tinha um amigo meu que falava isso, quando ele queria ir para algum lugar, não queria que visse ele, que alguém reconhecesse, ele falava, os caras me viram. Foi claramente ele ali, nossa, como isso veio parar aqui, né? De onde veio esse tiro? E o que o Mauro Cid ganhou fazendo uma conta para conversar com o advogado do outro cara que também é réu, também é investigado? Você olha ali a conversa. O Mauro Cid ganhou com aquela conversa? Nada, ele fica ali desabafando, né? Dizendo, não. Pelo contrário, ele pode perder agora, culposa, né? Pois é. Ele, não foi bem isso que eu falei. Parece que ele fica querendo se justificar, talvez, né? Eu acho que na trajetória dele tem sempre uma coisa de estar meio se sentindo traindo a classe militar. Então, eu acho que isso faz parte um pouco desse dilema que ele sempre demonstra que está vivendo.
Acontece que ele selou um acordo de delação, sabia das regras, e agora vai haver uma certa pressão pela anulação dos benefícios da parte dos outros réus, e é capaz que seja encampado por algum dos ministros da primeira turma. Eu imagino que o ministro Luiz Fux pode demonstrar ter alguma ressalva a fazer. Ele já tinha feito isso na fase de aceitação da denúncia, estava mostrando ali que estava inseguro em manter todos os benefícios para o tenente-coronel Mauro Cid, e eu acho que agora ele é capaz de enxergar motivos para revisão desses mesmos benefícios. Eu acho que não atinge as demais provas e não muda a tendência pela condenação de todos os integrantes do núcleo crucial na primeira leva, né? Mas eu acho que está colocada uma discussão sobre a manutenção ou não dessa delação. E amanhã as acariações prometem, hein, gente? Prometem, vai ser eletrizante. A gente vai estar aqui, vai acompanhar tudo no Viva Voz. Terça-feira será quente. É Vera, isso. obrigada então. Até Tchau, amanhã. meninas. Até amanhã. Vocês ficam agora com a terceira hora do ponto final. Tchau, tchau. Beijo, Vera.